Deixa eu só compartilhar aqui. Boa, assim, eu também assisto aula comendo, relaxa. Eu assisto aula cozinhando. Não, eu faço tudo assim, não. Eu tava vendo aqui a mensagem de Beatriz. Eu só falei aleatoriamente, né? Mas eu tava respondendo a mensagem dela. Ô, Bruna, Oi. tu tem alguma novidade sobre a área 2? Se vai poder aplicar cálculo, essas coisas? Eu não faço ideia, Vici, mas parece que vai. Porque eu tava vendo um negócio de que o pessoal do ABI vai conseguir participar desse semestre extra, né? E ele só tem isso, sabe? Ele só tem área 2. Então, com certeza, vai ter alguma coisa da área 2. Cálculo, eu acho que vai ter. Dá pra ter cálculo, assim, online. Então, assim, acho que vai, realmente. Mas eu não soube novas novidades. Eu não soube de mais coisa, não. Tô bem por fora, de verdade. Ok, então a gente hoje vai trabalhar taxas relacionadas, otimização, pontos de máximo e de mínimo. Isso é basicamente tudo que cai, taxas relacionadas, otimização e pontos de máximo e de mínimo é praticamente tudo que cai nessa unidade. Vai cair uma questão do L'Hopital, que a gente não vai trabalhar hoje, vai trabalhar no que vem. Vai cair uma questão de taxas relacionadas, vai cair uma questão de otimização e vai cair uma questão de fazer gráfico. Então isso aqui é tipo metade do que vai cair na prova dessa unidade. Eu vou dar na aula de hoje. Porque são coisas simples. Como eu tenho dito, né? Cálculo, a ideia é simples. O problema é resolver as questões, porque todas têm um jeito diferente de se resolver. Então, o que a gente melhor faz é entender o melhor possível do assunto e partir para fazer questão, porque o difícil é realmente os tipos de questões. Então, porque os conceitos das questões são iguais, são bem simples, né? Não é muita coisa. Não é que é simples, mas que não é muita coisa, é pouca coisa. Então vamos lá, a gente vai primeiro resolver essa questão que eu mandei no grupo, né, pra vocês, que era de uma prova da primeira unidade de 2019.2. Daí, eu tinha resolvido uma parecida, e eu falei, essa aqui é quase a mesma coisa, pessoal. Aí, então, bora fazer. E falei pra vocês fazerem a letra A, que a letra B era mais complicada e a gente faria aqui. Então, vou fazer letra A e letra B. Então, obtenha a equação da reta R tangente ao gráfico f de x no ponto da abscissa x igual a 3. Eu falei para vocês, né, que a equação da reta tangente ela tem essa fórmula. Onde vai ser o ponto da abscissa, o ponto que a reta está sendo tangente ao gráfico, vai ser esse ponto que tem as coordenadas x0 e y0. Então, esses aqui são tudo coordenadas desse ponto. E esse f' de x0, y0 é justamente a derivada do gráfico aplicada no ponto. Boa noite, Pedro. A gente acabou de começar, mas está sendo gravado, qualquer coisa você volta para o começo. A gente está resolvendo essa questão aqui. O que eu estava falando é uma questão de reta tangente da equação da reta tangente. Eu falei que a reta tangente ela tem sempre esse formato aqui, onde y0 e x0 são as coordenadas do ponto em que ela está tocando a função. E esse f' de x0 e y0 é a derivada da função aplicada no ponto P. Então é isso. A gente vai fazer o quê? A gente tem que achar a derivada da função. Então a gente já tem aqui qual é a função e vamos só derivar ela. A função f de x igual a x sobre x menos 1. Então, f' de x vai ser regra do quociente, porque isso aqui é a mesma coisa que h de x... Ah, meu Deus, coisa horrorosa aqui. Essa letra. Essa coisa é a mesma coisa que g de x
sobre h de x. Então, é uma divisão de duas funções. Então, é derivada de uma divisão. Então, a gente vai usar a regra do quociente. Como é a regra do quociente? É derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda, dividido pela segunda ao quadrado. Então, vai ser derivada de x é o quê? 1. Aí, vezes a segunda, né? Que é x menos 1. Menos a primeira, que é x, vezes a derivada da segunda. A derivada de uma subtração é a subtração das derivadas. Então, a derivada dessa aqui é 1. Derivada disso aqui é derivada de uma constante. Derivada de uma constante é 0. Então, é menos 0, então fica 1 menos 0, que é a mesma coisa que 1. Certo? Então, fica só 1. Dividido por... Na verdade, tem uma coisa errada aqui, não? Derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira. Tá. Tô achando esquisito porque isso aqui vai dar, né? Ah, não, tem um aqui. Ok, tudo bem, tudo bem. Dividido pela segunda ao quadrado. A segunda ao quadrado é x menos 1 ao quadrado. Então, fica x menos 1 menos x, dividido por x menos 1 ao quadrado. X menos x, corta, né? Então, fica só menos 1 sobre x menos 1 ao quadrado. Então, essa é a derivada da função. Aplicando no ponto, a gente vai colocar onde tem x, a gente coloca y, x0. Onde tem y, a gente coloca y0. O nosso ponto aqui, no caso, é o ponto 3. E o nosso y0 vai ser simplesmente aplicado nessa função aqui, porque esse ponto é pertencente a esse gráfico. Então, se a gente coloca a coordenada x nessa função dele, então a gente acha o y, fica 3 sobre 3 menos 1, que vai dar 3 sobre 2. Então, esse é o nosso ponto. Então, a gente aplica nosso ponto aqui. Então, fica f de 3, 3,5 é igual a menos 1 sobre 3 menos 1 ao quadrado, que é igual a menos 1 sobre 2 ao quadrado, menos 1 sobre 4. Então, essa é a derivada no ponto. Então, é só pegar e montar isso aqui. Y menos y0 é igual a f' de x0 e y0 vezes x menos x0. Então, fica y menos y0 é o quê? 3,5. F' de x0 e y0, a gente acabou de descobrir, é menos 1/4. X menos x0, x0 é o quê? 3. Então, só ajeitando agora, fica y é igual a... Passou para lá, passa positivo, já que ele está negativo. 3/2 menos 1 sobre 4x, mais, menos com menos, né, fica mais. 3/4. Y, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar esse aqui por 2 em cima e embaixo. Aí fica 6 sobre 4. 6 sobre 4 está com menos no denominador. Então, eu posso fazer 6 mais 3 sobre 4. Menos 1/4 de x. Então, fica y igual a 9 menos x sobre 4. Pronto. Essa aqui é a resposta. Essa é a equação da reta tangente a esse gráfico aqui, nesse ponto aqui. Vocês entenderam? Exatamente como o Matheus tinha dito. Ok? Digam aí se tá ok para eu poder apagar. Ok, vou apagar então. Então, a é igual a y é igual a 9 menos x sobre 4. Essa é a equação da reta tangente. Também pode ser vista desse jeito aqui. Ok. Daí, o que acontece? Deixa eu só ajeitar aqui, porque isso aqui é a mesma coisa que 1 vezes x, ok? Existe uma outra reta S tangente ao gráfico f de x e que é paralela à reta R do item anterior.
Determine o ponto de tangência dessa reta com o gráfico f de x. Então, ele disse o quê? Ele disse que tem outra reta que ela é tangente, né, ao gráfico f de x e ela é paralela à reta R. O que quer dizer que ela é paralela? Quer dizer que o coeficiente angular das duas é igual, certo? Porque essa reta é paralela a essa reta e o coeficiente angular delas é o mesmo. Então, o que eu falei que era o coeficiente angular de uma reta? É esse aqui, ó. É o que está multiplicando o x. Então, o coeficiente angular dessa reta é menos 1/4. E se vocês lembrarem bem, o que está multiplicando x é o f' de x0 e y0. Né? Não é isso que está multiplicando x? Não é menos 1/4, f' de x0 e y0? Então, quer dizer que tem outra reta. Então, quer dizer o quê? Que a derivada dessa função aplicada em outro ponto, então x2, y2, também é menos 1/4. Então, o que resta para a gente? Descobrir qual é esse x2, y2. Se a gente lembrar bem, a derivada vai ser... sem ser aplicada no ponto, ela vai ser menos 1 sobre x menos 1 ao quadrado. Então, a gente está dizendo que para algum outro x, além de x igual a 3, o resultado disso aqui também é menos 1/4. Então, é justamente isso que a gente vai fazer, descobrir qual é esse x. Menos e menos, dá para deixar tudo na positivo, né? Passa o 4 para lá, passa o x menos 1 ao quadrado para lá. Tá dividindo, passa multiplicando, tá dividindo, passa multiplicando. Então, fica x menos 1 ao quadrado é igual a 4. Tira a raiz dos dois lados. Então, raiz corta aqui, então fica x menos 1. E aqui fica mais ou menos 2, certo? Mais ou menos 2. Então, existem duas possibilidades. Tem x menos 1 igual a 2, x menos 1 igual a menos 2. Daqui a gente vai tirar x igual a 2 mais 1, que é igual a 3, que é o que a gente já tem. E a gente também vai tirar x é igual a menos 2 mais 1, que é igual a menos 1. Então, quer dizer que para o ponto em que x é menos 1, a reta tangente também vai ter esse coeficiente angular. Então, a gente descobriu aqui que o x é menos 1. Então, a gente vai descobrir agora o quê? O y. E o y é como é que a gente descobre? A gente simplesmente aplica na função. x2 sobre x2 menos 1. O x2 é quanto? Menos 1. Então, fica menos 1 dividido por menos 1 menos 1. Então, menos 1 dividido por menos 2. Menos com menos fica mais, então 1 meio. Então, esse ponto 2 vai ser menos 1, 1 meio. Certo? O ponto de tangência. E tá respondida a questão. E tá, uma coisa para vocês saberem. Se é paralela, o coeficiente angular é igual. Se fosse, como é que é? Como aquelas retas, elas são assim? Perpendiculares. Se fosse perpendiculares, o coeficiente, deixa eu botar aqui, paralela, isso acontece. Perpendicular, o coeficiente angular é o oposto do inverso. Então, por exemplo, eu tenho esse coeficiente angular menos 1/4. O coeficiente angular de uma reta perpendicular a essa reta vai ser o oposto do inverso. O que é o oposto do inverso? O oposto quer dizer que é o sinal contrário. Então, seria, em vez de menos, seria mais. E o inverso quer dizer o quê? Que troca. Onde tem denominador, vira numerador. Onde tem numerador, vira denominador. Então, o 4 está embaixo, vai para cima. O 1 está em cima, vai para baixo. Então, uma reta
perpendicular a essa reta, o coeficiente angular dela seria 4. Então, a gente aplicaria aqui 4 para achar qual é o ponto, se a gente quisesse isso. Nem sei se tem como achar, não sei se tem alguma reta tangente à função que seja perpendicular a essa, mas eu tô falando que é assim que seria para fazer. Então, como é coeficiente angular, como é paralela, o coeficiente angular é igual. Se fosse perpendicular, o coeficiente angular é o oposto do inverso. Ok. Daí agora a gente vai trabalhar com taxas relacionadas. Primeiro, eu vou explicar qual é o método. Na verdade, eu coloquei questão. Qual é o método? Depois a gente vai fazer questões, certo? O que são taxas relacionadas? É tipo assim. Lembra que eu falei que a derivada do espaço é a velocidade? Então, é basicamente isso. Só que, o que acontece? É como se tivesse o que é uma derivada? Vocês vão aprender quando estiverem cursando cálculo de verdade. Porque aqui na tutoria, eu dou uma aula muito prática em relação à prova. Então, eu só dou para vocês o que realmente cai na prova. Mas, de verdade, lá na sala de aula, vocês vão aprender matemática pela definição. Então, vocês vão aprender limite pela definição de verdade, vão aprender derivada, o que é derivada de verdade, o que é integral de verdade. Então, o que é uma derivada? É uma variação minúscula, minúscula, de alguma coisa. Então, quando eu tenho dv dt, então, é uma variação minúscula da velocidade em relação ao tempo. Então, por isso, é tipo como se fosse limite de x tendendo a zero. Porque é tão pequeno que é quase zero, certo? Então, essa variação minúscula significa o quê? dv dt, ds dt é uma variação minúscula do espaço em relação ao tempo, certo? E vocês lembram de física que ΔS, ΔT é igual a velocidade? Então, ds é uma variação minúscula do espaço dividido por uma variação minúscula do tempo. Então, aqui dá uma velocidade. E essa velocidade é a velocidade instantânea. Por quê? Porque é a velocidade nesse minúsculo espaço de tempo aqui. Certo? Então, é isso que vocês têm que entender agora, por enquanto. Depois, quando vocês derem, vocês vão entender realmente matematicamente como é a coisa. Mas a ideia é que é uma variação minúscula, certo? Ok. Então, problemas de taxas relacionadas, como é que a gente resolve? Não tem nenhuma regra nova. É tudo que a gente aprendeu até agora, mas aplicando nos problemas. Então, a gente vai fazer o quê? Ler cuidadosamente o problema, fazer um diagrama, se possível, introduzir uma notação com símbolos representando as grandezas. Então, dá nome para as coisas, dá nome aos bois. Então, chamar o espaço de S, chamar o volume de V, chamar a área de A. É só dar símbolos, certo? Para a gente se localizar. Expresse a informação dada e a taxa pedida em termos de derivadas. Então, ele fala a variação do espaço. O que é a variação do espaço? Naquele caso, a gente vai chamar de ds, porque é uma variação essa derivada, certo? ds dt, ok? Ok. Quando falar taxa, a taxa é como se fosse uma variação, certo? Então, quando falar taxa de velocidade, então vai ser dv dt, ok? Então, expressa em termos de derivada. Geralmente, taxa relacionada, a gente vai estar sempre falando muito de tempo. Então, geralmente, vai ser a derivada de alguma coisa em relação ao tempo. Por isso, é d alguma coisa dt. Lembra que até agora a gente estava tipo dy dx? Porque era a derivada de y em relação a x. Mas agora, a gente vai falar muito de dt quando está falando de taxas relacionadas. Porque a variação de alguma coisa
em relação ao tempo. Escrever a equação que relaciona as grandezas do problema. Isso aqui é muito importante. Ele vai falar alguma coisa, certo? Alguma situação. Aí você vai perceber o que é que ele está dando e o que é que ele está pedindo. Aí você vai imaginar se tem alguma fórmula que você conhece que relaciona essas grandezas. Por isso, nessa parte de cálculo, é muito importante vocês saberem o quê? Volume dos sólidos, volume de uma esfera, volume de um cilindro. Tem que saber também a área de uma circunferência, de um círculo, a área das coisas, entendeu? Então, matemática básica, geometria, essa é a hora de vocês lembrarem das fórmulas dessas coisas. Enquanto a gente está de quarentena, é realmente o tempo da gente aprender isso aí. Então, quando estiver fazendo questão, pesquisa a área das coisas, pesquisa o volume das coisas, porque vocês vão usar muito nessa parte de taxas relacionadas. Tá? Porque vocês vão ter que achar uma fórmula que relaciona as grandezas. Então, relaciona essa largura do triângulo com a altura dele. Qual é a fórmula que relaciona a altura do triângulo com a largura dele? A fórmula da área. A área é base vezes a altura dividido por 2. Então, é basicamente isso. Ele vai dar a altura, vai pedir isso aqui, aí você vai achar uma fórmula que relacione isso. Certo? Encontrar outra equação, se necessário, para colocar uma das variáveis por substituição. Então, se ele dá, na verdade, base, em vez da altura, ele dá, não sei, isso aqui, que é qual é o nome disso aqui, meu Deus do céu? Centro de massa do triângulo. Centro de massa do triângulo, ele vai estar em 1/3 da altura. Então, se ele dá, na verdade, centro de massa e base, vocês vão precisar de quais equações? Vão precisar de 2 equações. Essa equação aqui e a equação da área. Certo? Para relacionar as coisas. Então, tem casos que vocês vão precisar de mais de uma equação para relacionar as variáveis e substituir se necessário. E usar a regra da cadeia para derivar os termos em termos de t. Então, é basicamente isso. Regra da cadeia, a gente já deu aula passada, né? A gente vai trabalhar bastante com isso também. Vamos fazer essa questão, que vocês vão entender melhor agora o que é taxa relacionada. Essa é uma questão clássica de cálculo 1. Clássica. Uma escada com 5 metros de comprimento está apoiada em uma parede vertical. Se a base da escada desliza, afastando-se da parede a uma taxa de 1 metro por segundo, o que é taxa ds dt é igual a 1 metro por segundo. Quão rápido o topo da escada está escorregando para baixo na parede quando a base da escada está a 3 metros da parede? Então, a escada ela tem uma largura de 5 metros. Quão rápido o topo da escada está escorregando para baixo na parede? Então, ele quer saber quão rápido isso aqui está descendo. Quão rápido ele está pedindo o quê? Está perguntando velocidade. Na verdade, afastando-se da parede, o que é isso? Afastando-se da parede é uma taxa, isso é velocidade, de fato. Mas, afastando-se da parede é essa distância aqui, certo? Então, isso é o quê? dx dt. Então, a variação de x em torno do tempo. E aqui, quando ele pergunta quão rápido o topo da escada está escorregando para baixo na parede, ele está perguntando qual a variação da altura em relação ao tempo. Então, a pergunta dele é dy dt. É quanto? E no momento em que a base da escada está a 3 metros da parede. Então, no momento em que isso aqui está a 3 metros. Então, no momento em que x é igual a 3.
certo? Então, ok. Aqui ele já até faz um diagramazinho explicando isso aqui. Então, eu tenho dx dt, tenho dy dt, tenho L e tenho X. X não, né? Isso aqui é só o que eu vou aplicar no final. Quando ele fala assim, no momento tal, é só porque você vai substituir isso aqui no final. Certo? Certo. Então, eu tenho que achar uma fórmula que relacione X, Y e L. Certo? Qual é a fórmula que relaciona X, Y, na verdade, X, Y e L? E aí, gente? Qual é a fórmula? Pitágoras. Exatamente. Porque Pitágoras, para um triângulo retângulo, ele diz que a hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado. Certo? Então, como Antônio bem falou, essa fórmula aqui de Pitágoras vai relacionar x, y e h. E h, que no nosso caso é L, né? Então, vamos lá. Então, a gente tem nossa fórmula aqui de Pitágoras. E a gente vai fazer o quê? Vai dar um jeito de aparecer o x, o dx dt e o dy dt. E como é que faz isso? A gente deriva em relação ao tempo. Então, deriva em relação ao tempo aqui e deriva em relação ao tempo aqui. H, vocês concordam que o tamanho da escada não muda? Vai ser sempre 5. Mesmo ela caindo, aqui, ó. Mesmo que ela estiver assim, esse H aqui, essa hipotenusa, vai ser sempre 5. Então, significa o quê? Que H é uma constante. E a derivada de uma constante é 0. Aí, pronto, derivada agora. 2x dx dt mais 2y dy dt. O que é que eu fiz aqui? Fiz regra da cadeia, porque x é uma função de t. Então, eu derivei x normal, x ao quadrado derivada dá 2x. E multipliquei pela derivada da função em relação a t. Então, lembra quando a gente estava fazendo derivada implícita? A gente fazia assim, ó, tipo, y ao quadrado mais x ao quadrado igual a 3. Aí, eu queria derivar em relação a x. Aí, como é que acontecia? Eu fazia 2y igual a y dividido por 2x. Y ao quadrado, derivada é 2y vezes dy dx. Mas a derivada de x em relação a x é simplesmente 2x. E a derivada constante é igual a 0. Então, eu sempre tinha que multiplicar o y pela derivada da função de y em relação a x. Nesse caso aqui, como a gente está derivando em relação ao tempo, então a gente tem que estar sempre multiplicando pela derivada da função em relação ao tempo. Certo? Daí pronto, agora a gente tem uma fórmula que relaciona essas coisas. Ok? Então, a gente sabe que 2x dx dt mais 2y dy dt é igual a 0. A gente quer isso, a gente tem isso, porque ele falou que é no momento em que x é igual a 3. A gente tem isso, porque ele falou que dx dy dt é 1 metro por segundo. Então, a gente tem. Y a gente não tem, mas a gente tem como conseguir. Porque a gente sabe que isso aqui é sempre válido. Porque por mais que caia, é sempre um triângulo retângulo. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, L ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. E ele falou que era no momento em que x é igual a 3. Então, é fazer o quê?
isso aqui, L é 5, né? Então, é 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais y ao quadrado. Então, no momento em que x é 3, y vai ser 25 menos 9 é 16. Então, y quadrado é igual a 16, y é igual a 4. Então, no momento em que x é igual a 3, y é igual a 4. Então, agora a gente já tem isso, a gente tem isso, a gente tem isso e a gente quer isso. Então, é simplesmente fazer o quê? Aplicar. Deixa eu só apagar aqui. Só botar em outra fonte, porque esse aqui já tá muito bagunçado, me desculpem. Então, aqui, ó. 2x dx dt mais 2y dy dt igual a 0. 2 vezes 3, porque ele fala que é no momento em que x é igual a 3. Dx dt ele já diz que é 1 metro por segundo. Mais 2 vezes y, que quando x é igual a 3, y é 4. E o que a gente quer é que dy dt. Então, aqui fica 6 mais 8 dy dt é igual a 0. Então, passa esse 6 para o outro lado, tá? Positivo passa negativo. 8 dy dt é igual a menos 6. Dy dt é igual a menos 6 sobre 8, que é igual a menos 3 sobre 4 metros por segundo. Porque y está em metros, porque é uma altura, né? É um comprimento e tempo está em segundos. Então, é menos 3 quartos metros por segundo. Ok. O que eu ia falar, meu Deus? Que era alguma coisa que eu ia falar. Por que é negativo? Por quê? A gente não convenciona que para cá é positivo, para cá é positivo, para baixo é negativo, para a esquerda é negativo. Então, significa o quê? Que está diminuindo essa altura. Então, em vez de estar crescendo, ela está decrescendo. Então, ela está diminuindo essa altura. Se essa altura está diminuindo, a taxa vai ser negativa, certo? Então, quão rápido o topo da escada está escorregando para baixo na parede? A resposta vai ser: está escorregando para baixo a 3 quartos metros por segundo, sem o negativo. Porque o negativo só está dizendo para a gente que ela está diminuindo. Mas ele já pergunta, com ela diminuindo, quão rápido está caindo? Então, se ele já sabe que está diminuindo, quão rápido ela está caindo? Está caindo a essa velocidade aqui, a essa taxa aqui, certo? Muito desorganizado, me desculpe, eu vou tentar ser mais organizada na próxima questão. Agora, valores de máximo e de mínimo. Vou explicar um pouco como é a... Deixa eu só perguntar, né, se vocês tiveram alguma dúvida. Se tiveram alguma dúvida, tudo certo? Tudo ok. Beleza, então. Valores de máximo e mínimo. Então, pessoal, uma função, ela vai ter um valor de máximo absoluto, onde é tipo o ponto de máximo da função. Então, onde a função é maior, ela tem um máximo absoluto. Ela tem um mínimo absoluto, que é o ponto onde a função é menor. E ela vai ter máximos locais e mínimos locais, que são pontos onde eles são maiores que as redondezas deles. Então, esse ponto aqui, ele é um máximo local, porque ele é maior do que o que está vindo pela esquerda dele e o que está vindo pela direita dele. Então, ele não é máximo absoluto, porque tem esse ponto da função que é maior que ele, mas é um máximo local, porque na vizinhança dele ele é o maior. E a gente também tem mínimo local, que é a mesma ideia. Na vizinhança dele, tanto na esquerda quanto na direita, ele é o menor possível. Então, e como ele não é o menor de toda a função, ele não é mínimo absoluto.
Mas, já como na vizinhança dele, ele é o menor possível, então ele é o mínimo local. Há situações em que só vai ter mínimo local. O mínimo local vai ser o mínimo absoluto. Tipo uma parábola, com concavidade para cima. Esse aqui é o ponto de mínimo, mas ela só faz crescer. Então, nunca vai ter um número menor que esse. Então, esse mínimo local aqui, porque nas redondezas dele, ele é o menor, tanto na esquerda quanto na direita. Então, ele é um mínimo local, mas também ele é um mínimo absoluto. Porque a função só vai crescer para cima depois em relação aos outros lados da função, né? Aqui ela nunca vai ser menor que isso. Esse exemplo, né? Então aqui, ó. Máximo local, mínimo local. Teorema do valor extremo. Se f for contínuo em intervalo fechado A e B, então f assume valor de máximo absoluto e um valor de mínimo absoluto em certos números em C e D em toda a B. Então, se a função ela começa aqui e ela termina aqui, ela tem obrigatoriamente que ter um máximo absoluto e um mínimo absoluto nesse intervalo de cá para cá. Nesse caso aqui, o nosso máximo absoluto seria esse ou esse aqui, eu não sei exatamente, mas vamos dizer que é esse aqui, que está no intervalo. E o nosso mínimo absoluto seria esse aqui, certo? Mas uma função que ela não está fechada em intervalo, então ela não está definida assim, vamos dizer, uma parábola mesmo, ela cresce infinitamente, ela não está fechada. Ela tem mínimo absoluto, mas ela não tem máximo absoluto, porque ela vai estar crescendo para o infinito. Então, como ela não está fechada, ela vai estar sempre crescendo, então a gente nunca vai saber qual é o valor de máximo dela, absoluto, no caso. Teorema de Fermat. Se tiver um máximo ou mínimo local em C, então, por exemplo, aqui eu tenho um intervalo fechado, né? De A até B. Se essa é minha F aqui, essa é minha F, ela tem um máximo ou mínimo local em C, onde C é um ponto entre A e B. Na verdade, não é assim, não. Então, C é um ponto entre A e B. Então, significa o quê? Que a derivada da função aplicada em C é zero. Então, esse ponto aqui, lembra que a gente fez reta tangente? Então, é exatamente isso. O coeficiente angular de uma reta assim, dessas retas de pontos de máximo e mínimo, é zero. Então, se a gente pega essa função, deriva e aplica no ponto, esse aqui, por exemplo, o resultado vai ser zero. Então, pontos de máximo e pontos de mínimo, a derivada da função aplicada nesses pontos é zero, sempre. Um número crístico de uma função f é um número c no domínio de f, onde a f' de c é igual a zero ou f' de c não existe. Então, um ponto crítico é um ponto em que isso acontece aqui, ou seja, ou é um ponto de máximo ou é um ponto de mínimo, ou é um ponto em que a f' não existe. Então, por exemplo, eu tenho um gráfico assim. F' de zero não existe, porque ele nunca vai tocar o zero. Então, zero é um ponto crítico. Gente, eu vou só pegar o carregador do meu computador que ele vai descarregar. Acho rapidinho. 2 minutos. 1 minuto. Pronto. Isso aqui eu não preciso nem explicar, eu acabei de falar para você já. Método para encontrar máximo e mínimos absolutos em intervalos fechados.
É basicamente o passo a passo, certo? Qual é o passo a passo? A gente tem intervalo fechado, AB, certo? Esse aqui é o nosso A, esse aqui é o nosso B. Encontre os valores críticos da função nesse intervalo. Então, eu vou encontrar os valores críticos, que são os pontos em que f' é igual a zero. Encontre os valores da função das extremidades... Escrevi tudo errado. A e B. Aí eu vou lá e encontro os valores da função nas extremidades. O maior dos valores das etapas 1 e 2 é o máximo absoluto. O menor dos valores das etapas 1 e 2 é um mínimo absoluto. Também podemos ser chamado de máximo global e mínimo global. É simples assim. Máximo absoluto vai ser o maior desses dois. Então, o máximo absoluto pode estar ou na extremidade ou em um ponto crítico. E o mínimo absoluto pode estar ou em uma extremidade ou em um ponto crítico. Então, eu vou sempre calcular o valor da função nas extremidades e dos pontos críticos. Certo? Ok. Determine o maior volume... eu nem falei de otimização. Tá, agora a otimização é bem simples. Vocês notaram, né, que eu tenho meus pontos de máximo e meus pontos de mínimo, certo? Então, como é que eu acho esses pontos de máximo e esses pontos de mínimo? Se não tem extremidades, o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer a derivada dessa função igualar a zero e achar qual é o ponto em que essa derivada dá zero, certo? Isso eu vou achar o máximo das coisas ou o mínimo das coisas. Isso a gente pode também chamar de otimização. Então, por exemplo, eu tenho uma função lucro, certo? Em relação ao tempo. Se eu derivo minha função lucro igual a zero, pode ser que eu ache qual é meu ponto de máximo dessa função e também pode ser que eu encontre meu ponto de mínimo dessa função, certo? E a partir daí, eu vejo qual é o ponto, qual é o tempo assim, qual é o tempo em que meu lucro vai ser máximo, qual é o tempo em que meu lucro vai ser mínimo. Então, isso ajuda muito em otimização. E isso é otimização. Achar valores de máximos e de mínimos para alguma coisa. A gente simplesmente faz o quê? Deriva igual a zero. Então, aqui. Determine o maior volume possível. Então, significa o quê? Que é o ponto de máximo para a função volume. Do maior volume possível, que pode conter uma caixa com base quadrada, construída com 1.200 centímetros quadrados de material e que não inclui a tampa. Ok. Então, ele quer o quê? O maior volume possível. Então, eu vou derivar a função volume e encontrar e igualar a zero para achar meu valor A e B. Porque está em termos de A e B, né? O volume de uma caixa vai ser o quê? A área da base vezes a altura. Então, a área é uma base quadrada. Então, a área da base é igual a A ao quadrado. E o volume vai ser A ao quadrado vezes B. Certo? Porque é a altura. Agora, tá o problema. Por quê? Eu só posso ter uma derivada, uma função aqui. Porque isso aqui é uma função disso aqui. Então, para não ter problema com derivada implícita, a gente vai ter que fazer o quê? Deixar tudo em termos de uma só variável. Então, se eu tenho um A e tenho um B aqui, são duas variáveis. Então, o que eu vou fazer? Vou achar uma fórmula que relacione A e B para poder substituir aqui e ficar tudo em termos de A ou tudo em termos de B. Então, a outra fórmula aqui, aí eu vou utilizar as informações que ele deu na questão. Ele me disse que a área de material é de 1.200 metros quadrados. Então, toda essa área aqui é 1.200 metros quadrados. Significa o que isso? Significa, só um instante aqui, deixa eu só apagar. Significa que Ai, credo. Vamos. Que a área da base
que é A ao quadrado, mais a área disso aqui, que vai ser A vezes B, mais a área disso aqui, que também vai ser A vezes B, mais a área disso aqui, que também é A vezes B, mais a área disso aqui, que também é A vezes B, é igual a 1.200 centímetros quadrados. Tem 4A vezes B, né? Então, tem A ao quadrado mais 4AB é igual a 1.200 centímetros quadrados. Então, agora, eu vou fazer o quê? Eu quero relacionar A e B para poder substituir aqui. Então, vou fazer o quê? Vou botar B em termos de A. Vou isolar o B. Então, fica 4AB é igual a 1.200 menos A ao quadrado. Passei para o outro lado, ficou negativo. B, o que eu vou fazer agora? Vou pegar esse 4A e vou passar para o outro lado dividindo. B é igual a 1.200 menos A ao quadrado dividido por 4A. Certo? E agora eu posso simplesmente colocar isso aqui no lugar de B. Então, como é que vai ficar? Vai ficar volume é igual a A ao quadrado vezes 1.200 menos A ao quadrado dividido por 4A. Corta A ao quadrado com A, fica A vezes 1.200 menos A ao quadrado dividido por 4. Distribuindo, fica 1.200A menos A ao cubo dividido por 4. Então, essa é a função do volume, certo? E agora, ela está em termos de uma só variável, que é a variável A. E o que a gente vai fazer? A gente vai... aqui, outra cor bem colorido. Fazer o que a gente tinha dito antes. Vai derivar o volume e igualar a zero. Então, como a gente só tem... A gente vai derivar em termos da variável que tá lá. Então, a gente vai derivar em termos de A. Então, V é igual a 1.200A menos A ao quadrado dividido por 4. 1 sobre 4 é uma constante, então ela continua aí. A derivada vai ser 1 sobre 4, que continua, né? Derivada de 1.200 vezes A é 1.200 vezes a derivada de A. Derivada de A em relação a A é 1. Então, é 1.200 vezes 1, menos derivada de A ao cubo, que vai ser 3A ao quadrado. Eu faço isso igual a zero. 4 vezes 0 dá 0. Então, fica 1.200 menos 3A ao quadrado é igual a 0. Passa isso aqui para o outro lado. Daqui está negativo, passa positivo, né? Então, fica 1.200 é igual a 3A ao quadrado. 3 passa para o outro lado dividindo, fica A ao quadrado é igual a 1.200 sobre 3. 1.200 sobre 3 é 400. A ao quadrado é igual a 400. A é igual a raiz de 400, que é mais ou menos 20. Então, como não tem como ter largura negativa, então A tem que necessariamente ser 20. Então, ok. Então, A é 20. B é quanto? Eu vou só substituir onde tem A, vou substituir 20 para saber quanto é que é B. Então, fica 1.200 menos 20 ao quadrado, que é 400. Então, é 1.200. Eu vou limpar, tá, gente? Vocês já sabem que é 20, né? Então, eu ia apagar tudo, mas nem posso. Ai, meu Deus. Então, B é igual a 1.200 menos 400 dividido 4 vezes 20 é 80. 1.200 menos 400 é 800. 800 dividido por 80 é 80 sobre 8, que é igual a 10. Então, A é igual a 20 e B é igual a 10. Ele pergunta qual é o maior volume possível. Então, a gente vai substituir A e B nessa função aqui.
volume é igual a A ao quadrado vezes B, que é igual a 20 ao quadrado vezes 10, que é igual a 400 vezes 10, que é igual a 4.000 centímetros cúbicos. Como a gente desde o início estava trabalhando com centímetros quando a gente fez isso, então significa que o resultado final também vai estar em centímetros, certo? Então, o maior volume possível é 4.000 centímetros cúbicos, certo? Que é a mesma coisa que 4 décimos cúbicos. Ok, então, por que isso aqui é uma questão de otimização? Porque a gente achou o maior volume possível. E como é que a gente achou o maior volume possível? Porque esse volume é uma curva, certo? Então, ele vai aumentar muito e diminuir. Então, esse ponto de máximo aqui é o ponto onde A é igual a 20 e B é igual a 10, certo? Isso é uma questão de otimização. Agora a gente vai fazer uma questão de encontrar máximos e mínimos. Mais simples, certo? Então, no intervalo 0 e 4 da função, essa aqui, determine os pontos de máximos, mínimos, locais e absolutos. Eu falei que o método é esse aqui, né? Encontre os valores críticos da função no intervalo. Então, o que eu vou fazer? Como é que eu encontro o valor crítico? Eu derivo igual a 0. Vou derivar. Derivada de x à quarta é 4x ao cubo. Derivada de 4x ao cubo é 4 vezes 3x ao quadrado. Derivada de uma constante é 0. Então, fica 4x ao cubo menos 12x ao quadrado. Aí, o que eu faço? Igual a 0 para encontrar os pontos críticos. Então, fica... Aqui é uma dica muito importante. Nossa, eu já errei tanto em prova por causa disso, vocês não têm noção. E teve uma questão de uma prova que me salvou só porque eu fiz isso. Não passem para o outro lado e corte. Qual é a tendência que a gente tem? Fazer assim, ó, 4x ao cubo é igual a 12x ao quadrado. Corta aqui, corta aqui. Não façam isso, não façam isso. Parece certo, tá, né? Mas a gente vai perder uma solução muito importante, que é o qual? Vocês vão ver. Em vez de passar para o outro lado, coloquem em evidência. Aqui tem x ao quadrado multiplicando e aqui também tem x ao quadrado multiplicando, não tem? Então, coloquem em evidência x ao quadrado. Aí fica 4 vezes x, né? Porque x ao quadrado vezes x dá x ao cubo. E aqui fica menos 12, é igual a 0. Aí eu tenho duas soluções, porque uma multiplicação resultando em 0 significa o quê? Que x ao quadrado é igual a 0 e ou 4x menos 12 é igual a 0. Então, x é igual a 0 e ou 4x é igual a 12, x é igual a 12 sobre 4, x é igual a 3. Se a gente passasse para o outro lado e cortasse, a gente ia perder essa solução aqui. Certo? E ela é muito importante, porque x igual a 0 é um ponto crítico, não só x igual a 3. Ok? E agora, determinar os pontos de máximo e mínimo locais absolutos. Beleza, esse é o x, mas o g desse x, que é o que vai contar pra gente. Então, g de x igual a 0 é quanto? É 0 menos 4 vezes 0 mais 24, que é igual a 24, certo? Agora, g de 3 é quanto? 3 à quarta menos 4, 3 ao cubo mais 24, que é igual a 3 ao cubo, 3 menos 4... mais 24, que é igual a menos 1 vezes 3 ao cubo. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 27 vezes menos 1 mais 24. Isso vai dar 24 menos 27 dá menos 3. Pronto. G de 3 é menos 3. Então, vou guardar aqui, ó. G de 0 é igual a 24. G de 3 é igual a menos 3. Isso aqui é o nosso passo 1, daqui. Agora o passo 2. Encontre os valores das funções das extremidades A e B.
As extremidades são 0 e 4. Então, eu vou achar o quê? O g de 0, que eu já sei quanto é, tá aqui. Então, g de 0 é igual a 24. E vou achar o g de 4, que é o outro ponto da extremidade. Ser 4 à quarta menos 4 vezes 4 ao cubo mais 24. 4 ao cubo menos 4 ao cubo dá simplesmente 24. Então, g de 4 é igual a 24. Certo? Isso significa o quê? Que a função... Aí o que a gente faz agora, né? O maior de todos das etapas 1 e 2 é o máximo absoluto. E o menor de todos é o mínimo absoluto. Aqui nessa etapa 1, a gente achou os máximos e mínimos locais. Então, a gente pode dizer o quê? Que 0 é um mínimo... Um mínimo não, né? Falei errado. Um máximo local. E menos 3 é um mínimo local, certo? Agora, quais são os absolutos? Os absolutos, qual é o maior? Daqui e daqui? Não sei, né? 24, 24 e 24, mano. Então, significa o quê? Que x igual a 0, não tem máximo absoluto. Não tem máximo global, porque a gente não tem nenhum maior de todos aqui. E o mínimo global é o menor dessas duas etapas, que é x igual a 3. Certo? Então é só seguir o passo a passo aqui. Foi uma confusãozinha, né? Esses slides ficaram confusãozinha, porque foi muita questão.